Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Que bom ter você com a gente no nosso canal, ter você conosco de novo aqui, nesse nosso encontro marcado todos os dias. Que Deus possa te abençoar tremendamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando em um trabalho sobre a história do cristianismo, a história da igreja, a igreja da história, a nossa história, a minha história, a sua história. Estamos procurando entender o contexto, aquilo que passou no passado, tentamos compreender, adaptar e trazer para o nosso presente e assim estarmos preparados para o futuro, que está perto de nós. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma maneira especial e tremenda em nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria no meu coração que mais uma vez eu estou aqui, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, para mais uma vez poder transmitir aos irmãos aquilo que Deus tem colocado diante de mim e diante de nós. Deus te abençoe tremendamente. Desde já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative aí o like, o sininho, deixa aí o seu comentário, é muito importante para a gente. Divulgue o nosso canal, compartilhe esse vídeo com demais pessoas, que esse vídeo possa viralizar nas suas redes sociais, que possa ser bênção, da mesma forma que está sendo bênção para você, possa ser bênção também na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. O intuito deste canal é ser relevante, é ser bênção, é ser instrumento de conhecimento, lançar luz na sua mente e também fogo do Espírito no seu coração, que possa ser um instrumento aí nas suas mãos de maneira tremenda e poderosa, e ambos, eu e você, possamos crescer e amadurecer e edificar-nos uns aos outros, pois esse é o objetivo dos dons que Deus tem concedido à Igreja do Senhor, que nós possamos nos edificarmos mutuamente uns aos outros, crescermos na estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a missão aos gentios. Você que tem acompanhado a série desses vídeos, você pode acompanhar nos vídeos anteriores, falamos aí sobre um pouquinho do que era ali a igreja em Atos, então você pode ir acompanhando ali como era a vida comunitária da igreja primitiva, não é verdade? Então é um anseio da igreja de hoje em voltar, em retornar na igreja primitiva, coisa que infelizmente é impossível isso acontecer, mas os princípios que tinham lá não impedem de serem colocados em voga hoje em dia no nosso meio, porque a realidade hoje ela é outra, a necessidade hoje ela é outra, mas a palavra de Deus ela é sempre atual e os princípios da palavra de Deus são imutáveis. Da mesma forma que resolveram os problemas lá, resolve hoje também, porque a igreja venceu por meio do Espírito Santo e nós também podemos vencer por meio do Espírito Santo também. Tinha problemas lá, temos problemas hoje, mas é a palavra de Deus, é ela que nos ajuda a vencer em nome do Senhor Jesus. E hoje vamos falar sobre a missão aos gentios. Já estamos saindo desse contexto religioso judaico, somente dos judeus, principalmente judeus gregos, e agora está indo para um lugar completamente gentil, para etnias, para outros povos. Por isso que o Evangelho chegou onde chegou e eu e você estamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho foi dado aos judeus e agora é dado aos gregos, aos gentios, a todos os povos, a eu e você. E desde já eu quero indicar para você que gosta de estudar Romanos, não é esse o nosso intuito aqui, não vamos estudar Romanos, nós temos outros vídeos aí no nosso canal tratando sobre Romanos, não é esse o nosso foco aqui, mas eu gostaria de indicar para você esse livro. Olha só que livro bacana, Neil Elliott, A Arrogância das Nações, a Carta aos Romanos, A Sombra do Império Romano, da editora Paulus, a obra fenomenal, fantástica, Nesse convincente livro, escrito com elegância, o autor ele articula uma tese que ao mesmo tempo vai contra a antiga concepção, compreensão de Romanos como resumo da teologia paulina da lei do Evangelho, e também contra a nova perspectiva sobre Paulo,
centrado aí na visão do apóstolo sobre a relação entre judeus e gentios da nova ordem, né? Ao longo desse caminho aí, né, esse autor ele encontra aí surpreendentes paralelos entre né, a antiga ideologia de Roma, né, e o mundo ocidental de hoje. Então ele tenta mostrar como a carta do apóstolo Paulo teria sido lida nos anos 50, como é que eles receberam, né, principalmente a partir do contexto, das categorias da ideologia do Estado romano, né, resgatando assim a carta de um voo, né, para a espiritualidade não corpórea. Então é um livro fantástico, né, e quero provocar você, né, uma interpretação de pontos específicos, né, e a tese aí, né, poderá ser, de modo nenhum pode ser ignorada aí pelos, né, posteriores intérpretes de Paulo. Você que gosta da vida de Paulo e gosta do livro, né, da Epístola aos Romanos, quero indicar para você esse livro aí, ó, A Arrogância das Nações, a Carta aos Romanos, A Sombra do Império, da editora Paulus, né? Paguei ele nessa semana o valor de R$45 na editora aqui na nossa cidade, R$45. Vale a pena adquirir, vai ser muito bom para a sua vida, para o seu ministério aí, em nome do Senhor Jesus. Porque não me envergonho do Evangelho, né? Pois é poder de Deus, uma coisa interessante, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os cristãos em Atos 6, né, se chamam gregos, né, ainda que fossem, né, na realidade judeus, né, eram entretanto judeus que sentiam certa simpatia em relação a alguns elementos da cultura grega, por isso que chamam helenismo, né, visto que foi contra esses cristãos que primeiro desabou a perseguição em Jerusalém, né, foram eles que primeiro se espalharam por outras cidades, né, e foi portanto a eles, né, que se deveu, né, a chegada da mensagem cristã a esses lugares, aos lugares longínquos, fora de Jerusalém, né, fora da Judéia, Samaria, já está indo aí para os confins da terra, né. Um ponto interessante aqui é o alcance da missão, né. Segundo Atos capítulo 8, essa primeira dispersão dos cristãos ocorreu pelas regiões da Judéia e Samaria, né. Acerca das igrejas na Judéia, né, há algumas notícias em Atos capítulo 9, né, em que você pode ler lá, né, a respeito, né, das visitas de Pedro aos cristãos de Lida, Jope, se eu não me engano, da região de Sarona, né, terras que se encontravam entre a Judéia e Samaria, né. Sobre a igreja em Samaria, né, em Atos capítulo 8, dá testemunho que da obra de Filipe, né, o diácono Filipe, que se tornou evangelista, né, da conversão de Simão, né, o mago, e também da visita de Pedro e João, que eram aí alicerces da igreja, né, pilares da igreja. Mas, ao descrever a conversão de Saulo, que posteriormente vai se chamar Paulo, né, Atos 9, dá a entender, né, que havia cristãos em Damasco, né, cidade muito mais distante de Jerusalém, né. Ademais, Atos capítulo 11, conta-se que os que se espalharam por causa da morte de Estevão, né, foram muito mais além da Judéia e Samaria, né, foram até a Fenícia, Chipre, Antioquia também, né. Em todo caso, tudo parece indicar que todas essas pessoas que se espalharam por causa da perseguição eram judias, né, e que seus convertidos também eram judeus. Entretanto, logo a nova fé começou a se estender mais além dos limites do judaísmo, né? Pela obra de Filipe se converteram Simão, né, o mago, lembra da história? Né? O eunuco etíope, lembra da história da pregação dele, né, pregando para uma só pessoa, ensinando ali o que estava escrito no profeta Isaías para ele, né? Pela obra de Filipe, você vê isso aí, né? Atos não informa, né, claramente se algum desses dois era o gentio. Portanto, né, qualquer conjectura nesse sentido aí, ele é um risco. Eu não quero correr esse risco aqui também, né? Mas já em Atos capítulo 10 aparece o episódio de Pedro e Cornélio, muito conhecido dos irmãos, né? Lembra lá do lençol que aparece, Deus manda que ele se alimente, ele fala que não, Deus fala não chame, né, impuro aquilo que eu santifiquei, né? Irmãos, lembra, né, no qual Pedro, né, depois de receber uma visão, né, de não chamar impuro, né, ele batiza o gentil Cornélio, e muitos que se haviam reunido com ele na casa também são batizados. Quando Pedro regressa para Jerusalém, a igreja da cidade pediu uma explicação, um relatório,
né, do sucedido, e Pedro lhe contou acerca de sua visão e de como Cornélio, né, e os seus ali da sua casa, né, haviam recebido o Espírito Santo. Né? Diante dessa explicação, os de Jerusalém eles glorificaram a Deus, né, dizendo que Deus concedeu o que aos gentios o arrependimento para a vida. Olha que coisa interessante, isso é muito forte, meus irmãos. Né? Logo em seguida, Atos conta como sucedeu algo parecido também na cidade de Antioquia, né? Pois alguns cristãos procedentes de Chipre, de Cirene, começaram a pregar aos gentios. Né? Ao ouvir acerca disso, a igreja de Jerusalém, né, quando eu falo igreja de Jerusalém, os líderes de Jerusalém, né, enviou o que? Barnabé, né, que visse, né, o que estava acontecendo ali e trouxesse um relatório. Quando ele viu a graça de Deus, ele o que? Regozijou-se. Né? Logo, né, o que isso tudo dá a entender é que, apesar da primeira expansão do cristianismo ter sido efetuada através dos cristãos de tendência helenizante, né, que tinham um certo acesso, tinham muita influência com o mundo grego, a cultura grega, né, tiveram de fugir de Jerusalém, né, a igreja na cidade santa, em Jerusalém, ela deu sua aprovação à missão entre os gentios. Né? Naturalmente, isto não resolveu todos os problemas, pois sempre ficava a questão de até que ponto, né, os gentios convertidos ao cristianismo, à fé cristã, deviam se subordinar à lei de Israel. Né? Isso a gente vai tratar em outro assunto, não é esse o nosso foco aqui. Né? Depois de algumas vacilações, a igreja de Jerusalém aceitou seus irmãos em Cristo sem lhes o quê? Sem lhes impor maior encargo, além das coisas que eram necessárias, né? Que se abstenhassem lá de carnes sufocadas, animais sacrificados aos ídolos, sangue, né? Não se alimentar de sangue, coisas mais da imoralidade sexual. Né? Você vai ver isso lá em Atos capítulo 15, se eu não me engano. Né? Mas, como sabemos pelas epístolas de Paulo, isso não resolveu todo o problema também. Pois por algum tempo ainda, né, continuou havendo quem insistisse que para ser cristão, para servir a Cristo, né, era necessário também circuncidar-se e cumprir também, né, o legalismo da lei. Não a lei, mas o legalismo da lei. Não é? Outro ponto importante aqui agora que eu vou ressaltar é a obra de Paulo, esse bandeirante da fé, esse grande homem de Deus. Irmãos, quando eu falo grande, é grande mesmo. Esse homem foi tremendamente usado por Deus. Tremendamente usado por Deus. Ele era realmente um servo de Cristo Jesus. É um homem realmente escolhido por Deus. Né? Se tivermos oportunidade, vamos tratar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Né? E se você quiser, deixa aí um comentário. Né? Quem sabe a gente pode preparar aí um tempo e trazer para os irmãos aí sobre a vida do apóstolo Paulo. Muito interessante, um homem fenomenal, um homem fantástico, né? De uma estirpe assim maravilhosa de se estudar sobre ele, né? Sobre a obra de Paulo. As viagens do apóstolo Paulo, né, são muito conhecidas de todos. Eu e você conhecemos muito bem suas 3 viagens missionárias, né? Em todo caso, eu e você, né, podemos seguir elas lendo o livro de Atos, né? Portanto, né, não nos deteremos aqui, né, a seguir no itinerário dessas viagens, qual foi a primeira, a segunda, a terceira, não é esse o objetivo do nosso foco, né? Mas assinalar que, por algumas razões não explicadas pelo texto bíblico, Barnabé foi buscar Saulo de Tarso, né? Ele estava na cidade de Tarso, né, voltado para lá, e o levou a Antioquia, né, onde trabalharam juntos ali pelo espaço de, se eu não me engano, 1 ano, né, e onde os cristãos receberam esse nome pela primeira vez, né, de cristãos. Né. Depois, em várias viagens, né, primeiro com Barnabé, né, e logo com outros acompanhantes, Paulo levou o evangelho à ilha de Chipre, né, às várias cidades da Ásia Menor, a Grécia, Roma, né, e talvez, que era o desejo do apóstolo Paulo, né, a gente vai ver isso principalmente lendo a epístola de Paulo aos Romanos, o desejo dele de ir e chegar à Espanha, né? Mas, por outro lado, né, dizer que Paulo levou o evangelho a esses lugares não deve ser entendido no sentido de que ele foi o primeiro a fazê-lo. Né? Em Roma, por exemplo, né, havia uma igreja bastante grande, muito conhecida, antes da chegada do apóstolo.
né, como mostra, né, a epístola aos Romanos que nós acabamos de ler aqui, né, e mais, né, o cristianismo já havia se estendido também pela Itália até o ponto que quando Paulo chegou ao pequeno porto de Puteoli, né, não sei se é Puteoli, né, havia ali cristãos que saíram para recebê-lo, né. Logo, devemos cuidar, né, em não exagerar a importância do trabalho missionário de Paulo, não é? Já que a obra de Paulo, né, e seus escritos ocupam aí boa parte do Novo Testamento, né? Sempre, né, corremos o risco aí de esquecer que ao mesmo tempo, né, em que Paulo levava a cabo as suas viagens missionárias, havia muitos outros cristãos também dando testemunho do Evangelho por diversas partes da bacia do Mediterrâneo, né? Barnabé e Marcos, eles foram para Chipre, né? O judeu, né, alexandrino Apolo, né, conhecido aí dos irmãos, Apolo, ele pregou em Éfeso, também em Corinto, né? E o próprio Paulo, né, depois de queixar-se de que alguns pregam Cristo, né, mesmo por inveja, discórdia, ele alegra-se de que Cristo seja anunciado, quer por pretexto ou, né, ou quer não, né? Você vai ver isso lá em Filipenses, né? Tudo isso quer dizer que, apesar de toda a importância do labor missionário do apóstolo Paulo, né, a sua grande contribuição não foi essa, mas sim as suas cartas, muito importantes para a gente hoje, né, que vieram a formar parte das nossas escrituras sagradas, né, e que através dos séculos, né, tem exercido uma grande influência na vida da igreja. Grandes homens foram influenciados pela leitura, principalmente da Epístola aos Romanos, não é? Agostinho de Hipona, Lutero, Zwingli, grandes outros homens, Mackintosh, Martin Lloyd Jones, outros grandes homens de grande envergadura, foram assim realmente, né, John Wesley, foram realmente influenciados aí pelas cartas, principalmente pela Epístola aos Romanos, né? Quanto ao trabalho missionário em si, né, foi levado a cabo por algumas pessoas cujos nomes conhecemos, né? Paulo, Marcos, Barnabé, outros homens também, não é? Mas também por centenas de cristãos anônimos, assim como eu e você, né, que iam de um lugar a outro, levando a sua fé, né, e o seu testemunho de Cristo a outros lugares também. Alguns desses viajavam como missionários, né, por causa de sua fé, mas provavelmente muitos outros eram pessoas que simplesmente tinham de ir de um lugar a outro, né, e nessas viagens iam espalhando a semente do Evangelho, assim como eu e você, quando estamos no ônibus, estamos no hospital, estamos no nosso local de trabalho, quando dá uma oportunidade, nós estamos ali plantando a semente do Evangelho. Na verdade, Deus, no momento certo, vai dar a crescer essa semente, frutificar para a glória de Deus, na verdade. E por último, antes da gente terminar esta breve sessão, né, sobre a obra do apóstolo Paulo, é bom assinalar que, ainda que ele considerasse a si mesmo apóstolo dos gentios, ele sabia disso, que ele foi separado para isso, né, especificamente para os gentios, né? Apesar disso, né, quase sempre ao chegar a uma cidade, ele se dirigia primeiro à sinagoga e, através dela, à comunidade judaica, né? E isso nos ajuda a sublinhar o que dissemos, né, que Paulo não se via ali portador de uma nova religião, mas sim do cumprimento das promessas feitas a Israel, né? Então, a sua mensagem não era que Israel tivesse ficado desamparado, mas que agora, né, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo, declarado Filho de Deus, né, duas coisas haviam sucedido, né? A nova era messiânica havia começado, né, e a entrada para ser parte do povo de Israel tinha sido aberta aos gentios, né, porque em Cristo, né, foi quebrado, derrubada essa barreira étnica que havia entre os judeus e gentios. Em Cristo nós somos a igreja, o povo de Deus. Não há gentio, não há grego, né, não há judeu, todos somos a igreja. Essa barreira então foi quebrada, né, em nome de Jesus. Outro ponto importante também que eu quero ressaltar com os irmãos é a questão dos apóstolos, né, sobre os seus feitos e lendas, né, que cercam esses homens aí, principalmente embasados aí nas tradições que nós conhecemos, né? O Novo Testamento não relata o que foi feito, né, da maioria dos apóstolos, né? Atos conta, né, a morte de Tiago, né, o irmão de João, né, mas deixa em suspenso terminar informando apenas que
Paulo estava pregando livremente em Roma, né? Que aconteceu não somente a Paulo, mas também aos demais apóstolos. Isso, né? Não temos aí fontes fidedignas. Nós temos algumas, né, tradições, né, que contam algumas coisas, algumas lendas, né? Mas na Bíblia mesmo não temos nenhum respaldo para isso, né? Desde datas muito antigas começaram a aparecer o que? Tradições, né, que afirmavam que tal apóstolo, né, havia estado em tal lugar, ou que havia sofrido martírio, né, de uma forma ou de outra, né? Muitas dessas tradições, né, são indubitavelmente o resultado do desejo por parte de cada igreja, em cada cidade, de poder afirmar, né, a sua origem apostólica, né, que por aqui passou um apóstolo e aconteceu isso e isso com ele e tal, aquela coisa toda, né? Mas outras são mais dignas de crédito, né, e merecem ao menos que conheçamos, né? De todas essas tradições, provavelmente a que é mais difícil de pôr em dúvida é que afirma que Pedro esteve em Roma, né, que sofreu martírio nessa cidade durante a perseguição de Nero, né? Esse fato encontra testemunhos fidedignos em vários escritores cristãos dos fins do século I, né, e de todo o século II, né? Portanto, deve ser aceito aí como historicamente certo. Não é dizer com isso que ele é o fundador da igreja em Roma. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas que ele foi morto, decapitado lá, e muitas fontes que dizem isso. Beleza? Ademais, tudo parece indicar que a Babilônia, a que se refere lá, 1 de Pedro 5,13, né, ele esteja relacionando ela a Roma, né? Aquela que é, ele vai dizer que aquela que é coeleita, né? Aquela que é colheita convosco, né? Que está na Babilônia, vos cumprimenta, né? Como também meu filho Marcos, né? Isso que diz lá o versículo. Depois você dá uma olhada lá, né? 1 de Pedro 5,13, né? Por outro lado, né, a mesma tradição que afirma que Pedro morreu crucificado, né, de cabeça para baixo, né, alguns autores dizem que de cabeça para baixo tem apoio ali em João capítulo 21, 18, 19, né, que Jesus diz que Pedro, que quando ele era mais moço, né, ele vestia ele mesmo, né, e andava por onde queria, mas quando ele fosse velho, quando ele envelhecesse, né, ele estenderia as mãos e outro vestiria e levaria ele para onde ele não quer ir, né? E o evangelista, ele acrescenta lá um comentário, né? Com isso ele referia ao tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus, né? O caso do apóstolo Paulo é algo mais complexo, né? Atos o deixa pregando em Roma, né, com relativa liberdade, né? Todos os testemunhos antigos concordam que ele morreu em Roma, provavelmente decapitado, né, durante a perseguição de Nero, né? Mas há também vários indícios de que Paulo realizou outras viagens posteriores ao que conta em Atos, né? Entre elas, talvez uma à Espanha, né? E isso tem levado alguns a supor que depois dos acontecimentos narrados em Atos, Paulo foi posto em liberdade, né? Continuou viajando até que foi, né, encarcerado de novo, né? E morto durante a perseguição ali do imperador Nero. Essa explicação, irmãos, ela complica, né, essa explicação, ela é verossímil, embora não haja suficientes dados para assegurar a exatidão, né? Então, a tarefa de reconstruir a vida posterior do apóstolo João, ela se complica também porque, ao que se parece, né, houve na igreja antiga mais de um dirigente com esse nome, né? Segundo a tradição, João foi morto em Roma, condenado ali a ser colocado em uma candeia de azeite fervendo, né? Mas ele milagrosamente não morreu, né? Por outro lado, o Apocalipse coloca João na mesma época, né, desterrado o quê? Na ilha de Patmos. Outra tradição verídica diz que depois que a perseguição passou, João regressou para Éfeso, onde ele continuou ali ensinando até que morreu por volta do ano 100. Ele morreu ali de velhice, né? Tudo isso dá a entender que houve pelo menos duas pessoas com o mesmo nome, né, e que a tradição depois as confundiu, né? Então a gente não tem assim uma fonte fidedigna, né? Por certo que um autor cristão do século II, né, Papias de Hierápolis, né, que havia se dedicado a estudar a vida e os ensinos dos apóstolos, afirma categoricamente que houve dois João, né, um apóstolo e evangelista
e o outro o ancião de Éfeso, né, que também é quem recebeu a revelação de Patmos. Então, além disso, a crítica concorda que os autores do quarto evangelho e do Apocalipse devem ser duas pessoas distintas, que eu não concordo. Né? Para mim, a mesma pessoa, é um só autor. Né? Visto que o primeiro escreve em grego, aí, né, você tenta colocar lá que o primeiro escreve em grego, estilo elegante e claro, enquanto o segundo parece se encontrar mais à vontade em hebraico ou aramaico. Mas, em todo caso, sabemos que, próximo aos fins do século I, houve em Éfeso um mestre cristão muito respeitado por todos, chamado João, a quem os seus discípulos, né, atribuíam autoridade apostólica. Pelos finais do século II, começa a aparecer um fenômeno que dificulta ainda mais todo o intento para descobrir ali, né, o paradeiro dos apóstolos. Esse fenômeno consistiu em que todas as principais igrejas tratavam de reclamar para si o que? A origem diretamente apostólica. Né? Já que a igreja de Alexandria rivalizava com a de Antioquia e Roma, ela também tinha de reclamar para si a autoridade e o prestígio de algum apóstolo. Né? E isso, por sua vez, deu origem à tradição segundo a qual, né, Marcos havia fundado a igreja nessa cidade. Né? E, de igual modo, né, quando Constantinopla chegou a ser capital do Império, né, a nova cidade não podia tolerar o fato de que tantas outras igrejas, né, tenham reclamado para si a origem apostólica e ela não pudesse fazer o mesmo. Né? Daí surgiu a tradição que dizia que o apóstolo Filipe havia fundado a igreja de Bizâncio, né, a cidade que se encontrava no lugar onde Constantinopla foi edificada mais tarde. Né? Além das tradições mencionadas acerca de Pedro e Paulo, existem outras que, por razões de sua popularidade, merecem uma especial atenção, mas não temos tempo para isso aqui. Não é? E essas são as tradições referentes às origens do cristianismo aonde? Na Espanha e na Índia. Né? É possível que o apóstolo Paulo tenha visitado a Espanha, não sei. Né? Há, entretanto, outras tradições que tratam de relacionar a igreja espanhola, né, com os tempos apostólicos. Então, uma tradição, né, uma dessas tradições aí sustenta que o apóstolo Pedro ele enviou à Espanha, se eu não me engano, 6 ou 7 homens apostólicos. Né? Esses 7 emissários, missionários enviados, eles apresentam-se na cidade romana de Acre, né, que hoje se chama Guade, né, mas foram mal recebidos. Né, e alguns dos habitantes do lugar saíram em sua perseguição. Né. Em sua fuga, ali os missionários atravessaram a ponte e quando os que perseguiam tentaram segui-los, a ponte caiu e todos morreram afogados. Né. Ante a tal milagre, né, os habitantes de Acre, né, se converteram e construíram uma igreja. Né. Depois disso, os 7 missionários se separaram e foram, cada qual, para uma cidade distinta. Né? E essa tradição, entretanto, não remonta mais além do que o século V, né, depois de Cristo, o que leva a maioria dos historiadores a duvidar de sua veracidade histórica. Né? Tem uma outra tradição também, né, referente às origens da igreja espanhola, né, que relaciona essas origens com o apóstolo Tiago. Né? Esse é o mesmo Tiago de quem já falamos, né, que foi morto por Herodes Agripa, pois originalmente os nomes, né, Tiago, Iago, Diego, Jaime e Santiago são os mesmos. Né? Em todo caso, segundo a tradição, Tiago esteve pregando, né, na região ali da Galiza, né, em Saragoça, se eu não me engano. Né? Seu êxito, né, não foi notável, pois os naturais desses lugares se negaram a aceitar o Evangelho. Quando Tiago ia regressando a Jerusalém, desanimado, né, por aquilo que parecia ser o seu fracasso, né, apareceu-lhe sobre um pilar a Virgem, né, que ainda vivia, e lhe deu ânimo. Né, para você ver. Né? E essa é a origem da Virgem do Pilar, né, venerada na Espanha e em várias de suas antigas colônias. Né? Depois de seu regresso a Jerusalém, né, continuou a tradição, né, que Tiago foi decapitado, e então alguns de seus discípulos espanhóis, né, levaram seus restos de volta à Espanha, onde supostamente, né, repousa até os dias de hoje ali na Basílica de Santiago de Compostela. Né.
A tradição referente a Tiago na Espanha teve grande importância para os espanhóis ao longo da sua história, pois Tiago ele é o patrono do país, né? E São Tiago pela Espanha, né, foi o grito de guerra que na reconquista contra os mouros, eles gritaram isso lá, né? Durante a Idade Média, como a gente vai ver um pouco mais à frente nos nossos próximos vídeos, né, a gente vai ver as peregrinações a Santiago de Compostela tiveram um papel assim importantíssimo na religiosidade europeia, né, e também na unificação da Espanha, né. A Ordem de São Tiago, né, que também discutiremos um pouco mais para frente, faz parte do nosso currículo aqui, né, foi de grande importância histórica, né, por todas essas razões, né, ainda expostas, né, por parte de alguns autores, né, sua maioria espanhóis e católicos, de sustentar a veracidade histórica da visita de Tiago à Espanha, né? Mas essa tradição, né, não aparece em nenhum escrito anterior aos séculos VIII, né? E por isso, né, a maioria dos historiadores se inclina aí a rejeitá-la, né? Por último, existe também uma forte tradição, né, que afirma que Tomé foi até a Índia. Ele foi um dos evangelizadores, levou o evangelho à Índia, né? E essa tradição se encontra pela primeira vez em Atos de Tomé, né, escrito aí nos fins do século II ou os princípios aí do século III, né? Já nessas fontes, entretanto, a visita de Tomé à Índia está envolta em toda uma série de relatos lendários, milagrosos, né, coisa assim surreal, né? Segundo o relato, né, um rei indiano, né, Gondophares, ele queria ali construir um palácio, né, esplendoroso, e com esse propósito ele pediu ao seu representante na Síria que buscasse um arquiteto. Tomé, que não era arquiteto, ofereceu ali, né, para concluir a construção do palácio, e com esse propósito foi levado à corte do Gondophares. Mas Tomé, né, se referia, né, ao palácio celestial, né, e portanto, né, repartia entre os pobres todo o dinheiro que Gondophares lhe dava para a construção de um palácio, né, físico, né? E por fim, né, em visita de que ele nada se fazia no lugar onde o palácio devia se levantar, né, o rei encarcerou Tomé. Mas então o irmão do rei, né, o Gad, morreu e ressuscitou, né, e ao seu regresso do lugar dos mortos contou ao rei uma visão que havia tido do palácio celestial que Tomé estava construindo, né? Então, ante tal evidência aí, né, o rei e seu irmão se converteram, foram batizados, e por fim, depois de permanecer ali por algum tempo, Tomé deixou a igreja a cargo de seu discípulo ali, né, se eu não me engano, Xantipo, né, e continuou o seu trabalho apostólico em outras regiões da Índia, até que morreu ali também como mártir. Não há dúvida de que esse relato, né, cheio de prodígios incríveis, é produto, né, da lenda e da imaginação, né? Existem, entretanto, né, fortes razões para pensar que talvez o núcleo da história possa ser verídico, né? Em data relativamente recente, né, foram descobertas moedas que provam que por volta da época a que se refere o relato, houve na Índia um governante chamado Gondophares, né, e que esse governante tinha, né, um irmão chamado Gad. Além disso, não sabe, né, não cabe dúvida de que a igreja da Índia é muito antiga, né, e portanto não é uma extravagância pensar que possa ter sido, né, fundada no século I, especialmente porque sabemos, né, que havia entre a Síria e a Índia rotas comerciais muito transitadas naquela época. Então, portanto, né, o máximo que podemos dizer é que é possível que Tomé haja de verdade pregada na Índia, ainda que não existam provas contundentes num sentido ou no outro, né, para a gente se embasar aí verdadeiramente. Chegamos na nossa conclusão, né, sabemos que alguns dos apóstolos, né, particularmente Pedro, João, Paulo, viajaram pregando o Evangelho, supervisionando a vida das igrejas que haviam sido fundadas por outros, né, dando ali o seu aval apóstolo, né, a sua apostolicidade, sua autoridade apostólica, validando aquelas missões, né. É possível que alguns outros apóstolos, né, como Tomé, tenham também feito o mesmo, né, mas no geral, né, não temos, né, senão lendas que refletem uma época posterior, né. Quando se cria que um apóstolo, né, dividiria entre si a obra missionária do mundo inteiro,
e que cada qual saiu em uma direção diferente. Ao que parece, a maior parte do trabalho missionário não foi completado pelos 12, mas por outros cristãos que, por diversas razões, perseguição, negócios ou vocação missionária, iam de lugar em lugar compartilhando a fé, testemunhando daquilo que viram e ouviram, principalmente os acontecimentos em Jerusalém, concernente à pessoa de Jesus Cristo. Por outro lado, esse trabalho não foi fácil, pois logo começaram aí a surgir conflitos com o Estado. Até então, estava tudo mais ou menos tranquilo. Era apenas alguns enfrentamentos ali locais, envolvendo judeus, questão da religião e tal, mas agora o negócio vai começar a tomar outras proporções, Então, a gente vai ver isso no nosso próximo vídeo, Então, foram muitos os cristãos que deram testemunho da sua fé com o seu sangue, mártires, como diz um certo pai da igreja, que o sangue ele é semente. Quanto mais se matava, mais nascia e crescia os cristãos. Todos eles morriam com prazer, com alegria, com satisfação, em poder serem dignos de morrer pela causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos parar aqui, não queremos ser muito extensos para não cansar os irmãos. Desde já agradeço a você que é inscrito no nosso canal. Você que não é, se inscreva no nosso canal, tem muita coisa boa vindo por aí, viu? Deixe o seu comentário, o seu like, estamos aí, nós somos donos da verdade, viu? Estamos aí apenas para colocar algumas coisas, lançar alguma luz na mente, no coração. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui que são conhecedoras da história da igreja, homens e mulheres de uma estirpe muito boa, de um vasto conhecimento, e eu estou aqui humildemente para aprender com os irmãos também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe tremendamente, em nome do Senhor, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.